Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Versículo 18 do capítulo 10 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus aqui mais uma vez. A palavra de Deus, ela diz assim, na sequência do texto que a gente estava lendo, né? Ela diz assim, Jesus, ele diz assim: ninguém atira de mim. Ele está falando da sua vida. Jesus está falando da sua vida. Ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus, ele está dizendo a respeito da sua entrega na cruz do Calvário. E aqui a gente entende uma coisa, meus irmãos, que Jesus, ele ama mais nos salvar do que a sua própria vida. Jesus ama mais nos salvar do que a sua própria vida. E já parou para pensar nisso? Que Deus, Jesus é Deus, ele nos ama mais do que a sua própria vida. Deus é justo, Deus é santo, ele não pode mentir, ele não pode mudar o seu jeito de ser, porque ele é santo e ele é perfeito. E nesse jeito dele ser santo e perfeito, ele nos ama tanto que ele nos ama mais do que a si mesmo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Por que ele diz? Por que eu estou dizendo isso para você? Que Jesus, ele ama mais a nós do que a si mesmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque ele diz, ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Você só faz algo de livre e espontânea vontade quando o que você faz é maior, ou te dá mais vontade do que outras coisas. Você só faz coisas de livre e espontânea vontade quando você tem prazer naquilo que você faz. E não só isso. A gente viu, né, no versículo 17, que Deus ama o Filho. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E quando ele fala no versículo 16, né, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. E no versículo 15 ele fala assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, Deus ama você e a mim mais do que a sua própria vida. Por favor, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus, porque é muito forte. É forte. É muito forte. E Jesus, ele vai dizer mais, eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Jesus ama a nós, a sua igreja, mais do que a sua própria vida. É isso que ele fez. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor à igreja. Por amor à igreja. Mas aí ele diz que ele tem autoridade para dar e tem autoridade para retomar. E aí ele entra num detalhe. Porque Jesus ama a igreja mais do que a sua própria vida, automaticamente ele não perde a sua vida. Ele não perde o que é dele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dar essa alegria nesse dia de hoje. Aquele que entrega a sua vida a Deus, aquele que se entrega a sua vida a Cristo, que entrega a sua vida para a obra de Deus, para o reino, ele retoma a sua vida. Glória a Deus. E é isso que na palavra de Deus Jesus diz, aquele que desejar salvar a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que desejar entregar a sua vida, vai reassumir a sua própria vida. É isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos lá em Mateus. É por isso que o reino de Deus, meus irmãos, ele funciona diferente do que funciona o reino dos homens. Funciona de uma maneira diferente. Na vida, no mundo, a gente aprende a fazer só ao que te agrada.
No mundo a gente aprende a só fazer o que te satisfaz. No mundo a gente aprende a trabalhar somente para si mesmo. Essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica do diabo. Essa é a lógica do pecado. E o reino de Deus, que é completamente diferente, é o contrário. Você tem autoridade para dar e você tem autoridade para reassumir. Essa é a lógica do reino de Deus. Jesus, que fez isso, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ele entregou essa autoridade para todo aquele que nele crê. Amém. E quando nós batizamos e tomamos a ceia, nós celebramos essa verdade. Que nós entregamos a nossa vida para Deus. E porque nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele dá a vida dele para nós. Ele dá a sua vida para nós. E assim nós vivemos a vida do reino de Deus aqui na terra. E por fim, Jesus ele fala, esta ordem eu recebi de meu Pai. No final das contas, a ordem foi de Deus. A lei é divina. Essa lei que está no próprio coração de Deus. Deus, Ele é santo, Ele condena, Ele julga, Ele tem um caráter santo. E Ele dentro dele mesmo, Ele tem o amor, Ele tem a graça, Ele tem Aleluia. a vontade de nos salvar, Ele tem todas essas coisas. Então, Ele dentro dele mesmo, Ele tem que resolver essa questão. E como que Ele resolve essa questão? Ele dá uma ordem. Aleluia, Jesus. A ordem era, filho, se entrega pela igreja. Filho, se entrega pela igreja. Vamos nos entregar pela igreja. Glória a Deus. Vamos nos entregar pela igreja. Vamos expressar essa solução através de uma entrega, de um sacrifício. E assim é que Deus resolveu o problema do pecado, redimiu a igreja, e é por isso que nós estamos aqui. Foi uma ordem. Foi uma ordem que saiu entre a justiça e o amor. No Salmo 86 fala que a justiça e o amor se beijaram. Se beijaram. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é assim que nós devemos viver. Amém? Glória a É Deus. assim que nós vamos viver. Né? Entregando a nossa vida a Deus para assumir a vida de Cristo e cumprindo essa ordem. Cumprindo essa ordem. Amando ao próximo como a nós mesmos. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vai lá, pessoal.